Olá a todos, aqui mais uma vez para falar sobre o livro O Negociador. Estamos no capítulo 1. Eu venho falando das origens do GATT, a antiguidade e agora chegando um pouco mais próximo dos tempos contemporâneos, falar um pouco daquilo que é a nossa visão sobre uma tropa de elite, né? Eu gosto até de usar como referência algumas frases famosas, uma delas no BOPE, no Rio de Janeiro, quando você chega no quartel do BOPE, lá no Morro das Laranjeiras, tem um outdoor muito perto ali do policial que faz o controle de acesso no corpo da guarda, e a frase diz assim: seja bem-vindo, mas não faça movimentos bruscos, né? É quase que uma provocação, uma brincadeira, mas na saída do quartel tem outro outdoor. Tem uma outra frase importante. A frase diz assim: vai e vença, e que por vencido ninguém jamais vos reconheça. É muito bonita essa frase. É dessa ideia, desse espírito que nasce aquelas frases famosas, como por exemplo, missão dada, missão cumprida, e que se assemelha no mundo corporativo à palavra meta, né? A gente até faz uma provocação dizendo que se para nós, tropas de elite, missão dada é missão cumprida, para você do mundo corporativo, a meta é obrigatória, o choro é livre, né? O choro é opcional. Então são essas frases que norteiam aquilo que é o espírito de uma tropa de elite. Eu também cito aqui no livro um trecho importante que dialoga um pouco com esses parâmetros que eu estou compartilhando com vocês. E diz assim: de certa forma, esses atributos, essas exigências, esse rigor para o alcance de um objetivo definido, que significa o cumprimento da missão, não encontra, em geral, muita aderência a pessoas desprovidas de algumas virtudes pertinentes a quem se dedica a esse tipo de desafio de fazer coisas diferenciadas, coisas que exigem algum tipo de obstáculo maior, né? Não cabe nesse perfil os de espírito fraco, oportunistas, medianos, ou aqueles que, como diz ou disse Fernando Pessoa, entre aspas, vivem numa penumbra cinzenta e que não conhecem nem a vitória e nem a derrota. E aí eu finalizo praticamente essa parte histórica do livro invocando um poema de Gonçalves Dias, que é Ijuca Pirama. O Ijuca Pirama retrata a história de um guerreiro tupi que foi preso por uma tribo inimiga, a tribo dos Aimorés. Então estava andando na floresta esse guerreiro tupi, junto com seu pai, já muito velho, doente, e ele deixa o pai num cantinho da floresta e sai em busca de água. Nesse meio tempo, ele é capturado pela tribo dos Aimorés, que obviamente, naquelas condições, tribos inimigas, já deixam o destino desse guerreiro tupi selado, ele vai ser morto. Foi quando então ele pede para que dê a liberdade provisória para ele, só para levar água para o pai que está num canto escondido na floresta, que é muito doente, está cego e precisa desse auxílio, e depois ele retornaria para ter o seu destino selado, como dizia a ética nas tribos indígenas na época. Quando ele fala isso para os guerreiros aimorés, os aimorés interpretam isso como um ato de covardia. E até decidem não mais matá-lo, porque matar um índio que tem sinais de covardia nessas condições não iria oferecer grande coisa aos deuses, né? Ou seja, seria uma coisa que realmente não traria nenhum tipo de vantagem. Aí dão uma surra nele e mandam ele embora. Ele não era isso que ele queria, ele estava, né, resignado com o seu destino, mas ele volta, ele é libertado e vai ao encontro do pai, levando a água. O pai era velho, era doente, era cego, mas era sábio. E aí ele viu o filho numa condição um pouco estranha, com uma respiração muito ofegante, passou a mão no filho, viu que tinha uns vergões, sentiu o cheiro do sangue, e aí já fez as suas conclusões de que, ora, alguma coisa aconteceu, e ele deduziu que o filho teria sido capturado e talvez implorado pela liberdade para não ter a sua morte honrada, né? E aí Gonçalves Dias traz nesse trecho, estou resumindo o trecho do poema Ijuca Pirama, e aqui a frase que dialoga com as tropas de elite é a seguinte: o pai disse para o filho, bastante chateado e injuriado: tu choraste diante da morte? Na presença de estranhos chorastes?
Não descende o covarde do forte, pois covarde, meu filho, não és. Possas tu, descendente maldito, de uma tribo de nobres guerreiros, seres presa de vis amorés? Olha que beleza esse poema para retratar a indignação do pai diante da covardia do filho. Portanto, eu finalizo esse vídeo falando de uma virtude da tropa de elite, dos integrantes de uma tropa de elite, que é a coragem. Mas a coragem dentro do aspecto filosófico mais apropriado, que não é agir de forma temerária, mas agir com controle sobre o medo, com autocontrole, com a capacidade de enfrentar sem perder a sua racionalidade às situações mais adversas. Isso é uma característica de uma tropa de elite e também muito apreciada numa empresa de alta performance. É isso por hoje, até o próximo vídeo. Forte abraço a todos, força e honra!